Vamos entender um pouco sobre a Germânica Raikkonen. Eu vejo que hoje tem o que é, não entendem o que é. E aí acham que é uma técnica, acham que a gente usa mapas, acham que a gente procura datas no paciente, acham que a gente toca no paciente, quando não é nada disso, tá? A Germânica Raikkonen é uma medicina. Então eu comecei aqui, né, esse primeiro slide falando exatamente isso. A Germânica Raikkonen é uma medicina baseada numa terapia guiada e aplicada na prática. Gente, esse nome terapia guiada fui eu, tá? Fui eu que chamei assim desde o início. Por quê? Porque é através da conversa que a gente colhe todas as informações, a gente investiga o DHS, a gente faz tudo através dessa terapia guiada. Mas por que é guiada? Porque a gente não deixa o paciente solto, falando exatamente sobre tudo. Não, a gente já chega na sessão com foco total, de acordo com esse diagnóstico, de acordo com os sintomas que ele traz pra gente, tá? Então, por isso que eu falo que é uma terapia guiada. E eu coloquei esse nome justamente para as pessoas entenderem. Porque as pessoas às vezes não entendiam, tá, mas é o quê? É uma conversa? A paciente deita na maca? O paciente faz o quê? Não, o paciente pode estar sentado, a gente atende online também, e é através da conversa. Psicologia, tá, gente? Eu não sou psicóloga. Eu vejo um monte de gente achando que eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga, eu não estudei psicologia e não tem nada a ver com a psicologia, apesar das psicólogas usarem também a medicina germânica e agregarem no seu trabalho, porque dá muito resultado, tá? Mas é totalmente diferente, a gente tem uma metodologia própria, as descobertas do Dr. Hammer não tem nada a ver com a psicologia. O que as pessoas confundem um pouco, né, é a somatização. Então, dentro da psicologia tem a somatização, vários autores ali que também eram psicólogos, inclusive médicos também, falam dessa somatização, né? Só que é diferente do que o Dr. Hammer descobriu. Apesar de, às vezes, muitas coisas, muitos conflitos, as emoções ali, a gente não fala de emoções, tá, gente? A psicologia traz muitas emoções, né, como suas aliadas, né? A gente estuda a biologia, entende como que o corpo responde e as emoções trabalham em paralelo, tá? As emoções sempre trabalham em paralelo a tudo isso, mas a gente não tem foco nas emoções. Os conflitos biológicos não se tratam de emoções, a gente trata de respostas biológicas. Existem várias linhas e várias pessoas misturando coisas, né? Misturando um pouco das constelações e misturando tudo. Na verdade, assim, tudo que funciona e que é bom para o paciente, gente, eu quero mais é que cresça e que ajude. Mas eu, Marina, escolhi, né? Eu fiz essa escolha de trazer a Germânica Raikkonen direto da fonte e deixar ela exatamente como o Dr. Hammer descobriu, né? Por quê? Porque alguém tem que manter a chama acesa, né? Senão daqui 30 anos, daqui 40 anos, a gente já não vai mais saber o que é a medicina germânica, porque vai estar tudo misturado. Então eu fiz essa escolha quando Itziar Orub me entregou o certificado, que é um certificado único aqui no Brasil, ninguém mais tem esse certificado de difusora, que só 3 pessoas no mundo têm. Quando ela me entregou, né, esse certificado, e eu lembro muito bem das palavras dela, né? Ela falou assim: Marina, eu tô entregando esse certificado para você porque eu sei que você não vai me dar problemas e eu sei que quanto mais perto da fonte, mais clara é a água. E a mais clara é a água. Então foi exatamente por isso que eu escolhi não colocar mais nenhuma técnica aqui dentro, não misturar as coisas e manter os descobrimentos direto da fonte, porque para mim faz muito mais sentido e quanto mais próximo da fonte, mais clara é a água, então mais dá resultado e mais a gente fica em paz com tudo que a gente faz, tá? Então para mim faz muito mais sentido trabalhar dessa forma e foi por isso que eu escolhi. Mas são escolhas, tá, gente? Não significa que outros cursos que vocês fizerem, outras coisas que vocês fizerem não dão resultado. Não é isso. Mas eu preciso também que vocês entendam o que é a medicina germânica e qual é o diferencial também. Então,
A Germânica Raikkonen foca na identificação da real causa da doença e não apenas no tratamento de sintomas. Eu já cansei de, às vezes, ver essa pergunta, né? Mas Marina, é só para diagnóstico e vocês só então entendem qual é o conflito, não faz mais nada, né? As pessoas perguntam assim. Gente, não é só o conflito, tá? Então até hoje no Stories, né? Eu fiz um Stories falando sobre isso, né? Poxa, se a paciente tá com gastrite, identifica a causa. Só isso, só achar que é conflito de contrariedade ou encontrar a causa, já deu? Esse é o papel da medicina germânica? Não faz mais nada? E não é assim, tá, gente? Então hoje vocês vão ver que é muito mais além disso. Fazendo a formação, você tem um olhar muito mais amplo ainda, você entende melhor. Por quê? Porque você precisa estudar a teoria para entender sobre o tratamento. E às vezes os alunos chegam no curso dizendo assim: não, mas eu quero saber como que trata. Não, eu quero já saber, já no primeiro módulo, como que é o tratamento. E não tem como, gente. Sabe por quê? Porque você precisa de toda a teoria, você precisa estudar as 5 leis, você precisa saber dos conflitos, estudar os órgãos, como que funciona cada fase, quais são os sinais, quais são os sintomas, o que que acontece, para você saber como você pode atuar, senão você não vai saber, tá? Mas, clareando isso, a gente não foca só em encontrar a causa ou só em encontrar o conflito, a gente vai muito além. O nosso papel como terapeuta de Germânica Raikkonen é apoiar o paciente em todas as fases, né, do programa biológico até o final, tá? Então é trazer o paciente até o final na normalidade do corpo, voltar para a normalidade do corpo, onde ele já não tem mais sintomas, onde tá tudo bem, onde ele já passou por todas as fases, tá? Esse é o nosso papel principal, ok? A Germânica Raikkonen pode e deve ser complementada por demais técnicas e conhecimentos que ajudem no processo de autocura. Sim, a gente tem toda a nossa metodologia, né? A gente estuda todo o programa biológico, como apoiar o paciente, como guiar o paciente. Mas isso não significa que, se o paciente precisa de uma constelação para apoiar todo o processo e a gente sabe que pode dar resultado, ele vai fazer uma constelação. Se precisa de ir para psicóloga, vai para psicóloga fazer, né, uma sessão com a psicóloga, um acompanhamento com esse profissional. Se precisa de barra de access, vai fazer uma sessão. Todas as terapias, gente, entram como apoio de tudo isso. Então, tem uma frase aqui que diz assim, ó: todo terapeuta deveria ter a Germânica Raikkonen como base. E é verdade. Por quê? Porque a Germânica, gente, nos tira do escuro como profissional, né, ou como pessoa, porque a gente aplica a todo momento em nós mesmos, né? A gente sai do escuro e começa a entender mais, né, sobre o paciente. A gente começa a ver como tudo funciona. Então, para qualquer profissional que atende pacientes, isso aqui deveria ser a base. Por quê? Um acupunturista ou quem faz hipnose, quem faz regressão, Theta Healing, né? Todas as técnicas aí podem ter a medicina germânica como aliadas, tá? Então, se você é um profissional que atende com essas técnicas, ou você é um profissional, sei lá, um dentista, um psicólogo, como eu falei, um médico, porque a gente tem muitos alunos médicos também, né? E a gente precisa muito de médico, né? Trabalhando com a medicina germânica. Se você é esse tipo de profissional, ou se você quer ingressar, se tornar um terapeuta, né, de Germânica Raikkonen, ou você quer começar a atuar com pacientes, a medicina germânica devia ser a sua base, por onde a gente começa, a olhar o paciente, porque a gente tem um norte muito grande. E aí tudo você pode juntar, né, tudo que você faz e potencializar a sua sessão.